Fala galera que tá assistindo a gente aqui no YouTube e no Facebook. Aqui é o Janjão do Lance, tô aqui com o convidado de sempre, que é o Natanzinho aqui na direita. Nós mesmos figuras, mas só que no formatinho diferente agora, beleza? A gente vai começar a fazer umas gravações e vai ser tudo bem maneiro, vocês vão gostar do novo formato. E aí, Luzito, você de sempre aqui? Fala, Janjão, conhece o famoso Sextou? O Sextou agora vai vir embalado de um jeito diferente, que os figuras vão estar aqui toda sexta-feira trazendo conteúdos, bobeiras, bobajadas, enfim, coisas. E hoje, Luanzito e Natan, e público que está nos assistindo, nós estamos aqui para falar e homenagear Arthur Antunes Coimbra, o Zico, completa 60 anos, e vamos fazer a primeira tier list. 60 ou 70? Setentinha, né? 70 já? Acho que é 70, São 70. São 70. 70 anos, pô. O O Zico tá com 70. O Zico já é 70s. corpinho de novo. Até porque também estamos falando do meia que tem mais gols na história, né? É? Quantos gols? 829 no total. O Zico? Contando tudo, tá? Contando Quantos até que ele mesmo Sabe amistosos. quanto que ele tem de falta? Hã? De falta, sabe de cabeça? De cabeça não, só sei o número exato. Você sabe? Não. Ah, tá, o número exato de gol, né? De gols. Não, não sei mesmo. Deu erro 404 aí. Não, eu achei que tu tinha confundido, tipo, gols de cabeça, cabeça. Não. Mas você tem de cabeça gol de cabeça do Zico? De cabeça, algum de cabeça do Zico? Você não era vivo, né, Lu? Não era vivo, não era nascido, mas eu cresci vendo coisas de jogadores do passado. Isso lá no canal 100. Por aí, canal 100, FIFA Fever, essas coisas. E tem algum gol do Zico na cabeça? Cara, tem uma série, né? Mas tem um que eu me lembro que foi, se eu não me engano, acho que contra o Santa Cruz em 87, uma batida dele de falta, né? Que é no ângulo oposto, ele bate no lado direito, né? Ele tá no lado direito pra bater, pra fazer a cobrança, ele bate, ela faz uma curva, cai no ângulo esquerdo, o goleiro fica plantado sem reação. É a famosa batida no canto do goleiro? Mas de falta, né? Sim. E era aquela falta que, o Maracanã, se caísse uma falta ali, já podia gritar que era gol. Já era quase que como um pênalti. Entendi. E vamos homenagear o Zico com uma tier list, falando sobre os melhores momentos dele, falando sobre o prime do Zico, né? O prime do Zico. Como a galera mais jovem fala hoje, né? Os primes do Zico. A gente separou aí 6 momentos do Zico na carreira e a gente vai colocar aqui na nossa tier list as colunas de qual foi o melhor momento. Ele com a seleção brasileira, ele foi para 2 Copas do Mundo, né, Luanzito? Sim, Não, ele foi para as 3 Copas. 78, 78, 82, 82, 86. Isso, 78 era com a camisa 8, porque o 10 era o Rivelino. Isso. E 82 e 86 já foi o auge do O Zico. Dinamite também foi, né? 78 também. O É, Dinamite foi em 78 também. sim. Nós pegamos o Zico como treinador, aqui nós pegamos ele no Japão, ele enfrentou até a seleção brasileira, né, na Copa do Mundo 2006, pra quem não lembra, tomou um vareio, mas ele também foi treinador do Fenerbahçe e tudo mais. Foi treinador quarta de da seleção japonesa. Treinador da seleção japonesa. Nós pegamos aqui, pouco depois do início da carreira do Zico aqui, tentando fazer aquela menção ao final dos anos Isso aí 70, final dos quando anos ele ganhou 2 estaduais em 79 com o Flamengo, né, teve aquele gol do Foram 3, né? Sendo 2,78 e 1,79. Foram 2,79? Não, foram 2,78, se não me engano. Eu acho que foram Não, foram 2,79. 2,79. Foram 2,79 e o de 7,8 também. Perdão. 79 acho que foi com o gol do Rondinelli de cabeça. Não, né? 78. 78, Deus da raça, né? Foi o gol que tirou o Flamengo de uma seca de títulos. A gente tem o período também do Zico na Udinese, quando ele foi no futebol europeu. Udinese. E também o outro período que ele foi pro Japão, para ser ídolo no Japão. Né? Kashima já no final da carreira. E o momento dele é que na década de 80 com o Flamengo, que eu acho que sem dúvida nenhuma... Quer começar com esse então, que eu acho que é meio óbvio? É uma obviedade esse. É uma espica, né? Tá, então arrasta ali pra cima, porque eu acho que a curiosidade vai ser mesmo qual vai ser o pior momento do Zico no Brasil mais fora do padrão, é lembrado. Mas, pô, a década de 80 do Zico foi absurdo. Foi.
A partir de 80 ali, ganhou o Brasileiro, 81 ganhou o Libertadores, Mundial, 82 mais um brasileiro, foi pra Copa do Mundo como camisa 10 da seleção brasileira, 83 mais um brasileiro. Num período ali de seleção brasileira que praticamente todo mundo acreditava que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo. Acho que a melhor geração da seleção brasileira. Sim, e muitos dizem que foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos, mas que acabou não conseguindo ser campeão na mão do Tele Santana. A seleção que inspirou o Pepe Guardiola, né? Ele já falou isso. Exatamente. Ele é uma das inspirações do Pepe Guardiola, né? Ele fala, por exemplo, nós somos filhos, nós que gostamos do futebol ofensivo, né? Entre aspas, somos filhos das gerações de 74 da Holanda, do Brasil de 82, mas é esse tipo de coisa, né? O Guardiola, ele bebeu muito dessas fontes. E uma pergunta pra vocês. O Zico, do futebol brasileiro, é o maior camisa 10 desde o Pelé? Talvez Cara, sim. Talvez sim. Eu acredito até que sim. Eu acredito que sim. Talvez sim. Eu acredito que sim. Quando a gente pensa no mundo, tem até outros, né? Messi, Maradona também. No mundo é mais complicado, mas no futebol brasileiro... Só na Copa de 70 o Brasil tinha 4 camisas 10 praticamente. Né? Tinha o Pelé, tinha o Gerson, o cara tinha de ouro. Jairzinho. O Jairzinho e tinha o Rivelino também. Fora também os craques que tinham em outras posições, né? Como o caso do Carlos Alberto Torres, que era lateral. Entendeu? E que essa geração acabou chegando ali no fim dos anos 70 também. Mas eu acho que o Zico, é o maior 10 pós-Zico. Tipo, Pós-Pelé. Pós-Pelé, no caso. Fica aí a discussão pra você que gosta de discutir quais são as maiores 10 da história. E essa foto aí que a gente colocou também, né? 1981, foi o Zico, foi o ano que ele foi completo, foi um ano que ele foi decisivo, porque ele ganhou a Libertadores fazendo 2 gols na final. Sim, no terceiro jogo, naquela época no terceiro jogo, sim. Ele tinha feito também no primeiro. Sim. Foi 2-1 pro Flamengo, o Cobreloa bateu pra caramba, todos os jogos o Cobreloa bateu até a raiz dos cabelos. Até dizer chega. Exatamente. Aí na volta, foi lá em Santiago, né, um clima completamente hostil, até tinha segurança armada dentro do campo, o Flamengo perdeu pro Cobreloa, o Adílio tomou uma pedrada do Mário Soto, né, que era bem sujo na época, e depois o Zico foi lá no jogo de desempate no Uruguai, meteu um gol na área ali, recebendo no meio, o outro foi uma cobrança de falta com aquela marca, com selo Zico de qualidade, né? Dá pra botar aqui, pum, selo Zico de qualidade. E naquele Mundial ele não marcou gol, né, mas contribuiu bastante também com a assistência. Ele deu 2 assistências, uma pro Nunes, né? Não, na verdade ele deu as 2 assistências pro gol do Nunes. Teve o do Adílio aí. E no do Adílio ele bateu a falta, foi uma pedrada, o goleiro do Liverpool pegou, aí depois o Adílio confirmou no rebote. Pô, vou falar um negócio, nessa parte do voando aí, nesse tópico do voando, cara, acho que eu botaria primeiro o período ali do fim dos anos 70, cara. Eu também tava contigo. Eu não tô muito propenso, pelo menos nesse momento agora, a colocar a seleção brasileira, mas no final da década de 70 ali, quando ele já era um jogador que vinha sendo convocado para a Copa do Mundo e tudo mais, já tinha passado daquela fase de tratamento, porque ele também era um cara muito mirradinho, né, quando ele veio da base. Não, mas tem um detalhe interessante. O Zico, né, no final dos anos 70, foi a fase mais goleadora dele. Né, porque em 1979, por exemplo, né, ele já tinha feito uma série de gols em 1978, né, mas 1979 foi disparado o ano mais goleador da carreira dele. Quantos gols? 79 tentos marcados. Em 79? 89 tentos em 1979. Caraca. 89? 89. Quem teve um número próximo disso foi o Messi, né? Que teve Messi e Gerd Müller. Né? Gerd Müller teve 90 gols, o Messi teve 91. 91, né? 10 gols. Tu vê que o patamar é alto, né? É outro, como diz o Bruno. Mas mesmo assim, eu acho que eu boto no voando ainda. Eu não sei se eu boto em... Eu também coloco no voando porque ele não tinha... Não bota pica, não. Ele ganhou... Ele ganhou 2 estaduais, né, em 1979, que foram 2 edições realizadas, e também de 78, que foi o que tirou o Flamengo da seca de títulos e que também manteve a geração de ouro do Flamengo, né, com aquele gol do Rondinelli de cabeça aos 43 minutos do segundo tempo. Sim, mas acho que voando tá bom, porque naquela época ele ainda não tinha conquistado um título de relevância como ele conquistou em 80. Até então, o Flamengo nunca tinha ganho um brasileiro. Sim.
primeiro brasileiro do Flamengo ele sai em 1980, e aí engata. Uma coisa que eu tô em dúvida agora, não sei se eu... É porque o período da Udinese, não sei se eu boto ele voando no período da Udinese, cara. Mas na Udinese ele é ídolo. Esse período da Udinese não me convence muito não, cara. Não, eu botaria no lembrado porque praticamente todo mundo lembra dele indo pra Udinese, mas tipo, muita gente não lembra do período dele na Udinese, cara. Mas pro torcedor da Udinese, o Zico é ídolo na Udinese. Eu confesso que não sou o maior... Cittadino di Udine. Então. Confesso que eu não sou o maior expert do período do Zico na Europa, mas acho que talvez ele pudesse ter feito algo a mais ali, porque a gente lembra que quando o Maradona foi pra Itália, né, pro Napoli, que também não era um time de grande expressão, é um time do sul da Itália, né, e o sul da Itália historicamente é uma região pobre, de desigualdade social, então Maradona... E bem marginalizado. Bem marginalizado, então Maradona foi pro Napoli e conseguiu ganhar coisas que sem o Maradona o Napoli jamais nunca iria conseguir ganhar. Eu achei que faltou isso pro Zico, sabe? Pegar um time fraco e mas levar... E aquele foi, acho que, o melhor período da história do futebol italiano. Exatamente, naquela época quase todos os times grandes da Itália tinham craques. O Milan tinha o Gullit e o Van Basten, o Baresi, o Baresi foi depois. A Inter tinha Rummenigge, a Juventus tinha Platini, a Roma tinha o Falcão, o Napoli tinha o Maradona, o Sócrates chegou a jogar na Fiorentina, o Casão jogou no Torino junto com o Júnior. Jogou no Torino, Eu joguei no Torino, meu. É possível. O Casão e o Júnior jogaram no Torino e o Zico na Udinese, claro. Pô, aquele período era tão pica do futebol italiano que, pô, o futebol italiano passava em TV aberta aqui no Brasil. Passava. Na nossa querida Vênus de Prata, que eu não falo o nome. Mas passava. O pai do Maldini jogava nesse Milan? Cesare Maldini? O Cesare... Porque o Paulo já é dos anos 90. O Paulo... O Cesare não jogava na década de 80? O Cesare acho que foi um pouquinho antes. Se a memória não falha. Não sei. Mas, pô, tu bota não é lembrado o período do Zico? Eu coloco ele no máximo não é lembrado. No máximo não é lembrado? Não, no mínimo. No mínimo, No mínimo, porque na Udinese ele foi ídolo, né? Ele foi pra lá depois que ganhou o Brasileiro em 83, né? Sim. Logo na segunda temporada eu lembro que ele meteu 21 gols. Né? 2 anos lá. Ficou 2 anos. Uma passagem muito curta. 84, 85, né? 80... Não. Acho que ele ficou de 83 a 85. Ele voltou pro Flamengo em 85, não foi? Não, acho que ele voltou um pouquinho depois. Agora você me pegou. Vou até dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. Mas mesmo assim, eu botaria na lembrado, mas eu colocaria como no mínimo é lembrado. Não botaria no máximo é lembrado, não. Não, acho que tem período pior aí pra botar pra baixo aí. Tem. Entendeu? Tem período pior. Não é lembrado aqui, tá bom, Luanzito? Quer de arrasta pro meio mesmo? Não é lembrado? Não, ele foi pra Udinese em 83, cara. 83, voltou pro Flamengo quando? Ai, caramba, 85. 85. Ele voltou. Não, 85 ele tinha metido... Então ele jogou 83 e 84 na Udinese e voltou em 85. Aham. Foi um período curto, né? Não, assim, eu botaria não é lembrado. É lembrado, tá justo, Luan? É lembrado, tá justo. Agora Zico no Kashima antes, mano. Pô. É porque é o fim de carreira também. É lembrado porque... Tipo, é lembrado. Eu acho que eu botaria não é lembrado. Esse entra no máximo é lembrado. Não entra fora do padrão Zico, não? Não, acho que entra no máximo é lembrado. O Zico ele não tava no seu melhor rigor físico, mas o que ele faz no Japão... Ele havia sofrido muita lesão, né? No Flamengo, em 85, quando ele voltou, O Zico ele vai pro Japão, se não me engano, no final dos anos 80 pro início dos anos 90. Sim. Pra revolucionar o futebol. Exatamente. E ser um dos elementos responsáveis pela popularização do futebol no Japão, né? E depois de entrar do Zico, alguns outros jogadores brasileiros famosos também foram pro Japão também. Exatamente. Sim. O que é mais importante, o Zico ou o Tsubasa no Japão? Os dois têm uma grande relevância, porque também esse mesmo esporte, esse mesmo anime, aumentou a popularidade do futebol no Japão em proporções absurdas, né? O Tsubasa que foi jogador de São Paulo, né? Jogou São Paulo no anime. Contra o Flamengo, que em uma versão se chamava Domingo. O São Paulo não era, o São Paulo era o Branco Rivaú? Não, o time do Rivaú era outro. Era outro? Era outro. Era o Barcelona. O Rivaú ele jogou no Barcelona. Não, no Valência. No que equivale ao Valência. Ah, sim. O Tsubasa foi pro Barcelona. O Flamengo tinha um jogador craque daí. Não tinha? O Santana. O robô. Mas eu acho que Você gosta de Santana? Bom guitarrista, bom músico.
Tem músicas muito boas. Eu gosto do Santana carro, acho que é um bom carro. Pô, Um bom sedã. Meus pais já tiveram. Meu carro de pai, autoestima rara, né? Meu pai também tem, então, pô, bom Santana. É bem rápido. Bonzão, Motor bonzão. Meu pai tinha. 2.0. Mas voltando aqui ao Zico no Japão. Eu botaria na lembrada. É lembrado. Eu botaria na lembrada. Mas não é lembrado no máximo. Ele ajudou a popularizar o futebol no país. Ele ainda tá atrás da Udinese. Foi no Japão que ele deu aquele gol de voleio? Sim, foi o de escorpião. Uhum. Foi. Não é lembrado, mas só que ainda tá atrás dele na Udinese. Sim. Agora, ele como técnico no Japão, acho que... Ele treinou olha, a seleção japonesa. Tenho ressalvas. Porque ele na seleção ele foi técnico do Japão. Aqui a gente vai falar dele técnico do Japão ou ele técnico de uma maneira geral? Técnico do Fenerbahçe. Treinou o Fenerbahçe. Quando ele treinou o Fenerbahçe, ele fez a melhor campanha da história do Fenerbahçe Champions. Com o Alex Cabeção. Foi em 2007, 2008, né? Chegou nas quartas. E era cheio de brasileiros aquele time. Foi eliminado pro Chelsea, não foi? Foi eliminado pelo Chelsea, mas aquele time era recheado de brasileiros. Chelsea chegou na final, né? Sim, aquele time era recheado de brasileiros, tinha o Edu Dracena, tinha Roberto Carlos, tinha Alex Cabeção, que é pra muitos o maior jogador da história do Fenerbahçe. Já falou dele, já? David jogava pra caralho. David no Fenerbahçe foi um absurdo. Meteu um golaço no Chelsea. No próximo vídeo eu vou trazer minha camisa do Fenerbahçe aqui. Do centenário, eu tenho do centenário. Ele meteu um golaço. Alex 20, eu não sei se foi contra. Eu não lembro agora se foi contra a Inter ou se foi contra o Chelsea. Foi um desses jogos aí. O Fener pegou um grupo com a Inter de Milão e com o Chelsea. Pegou um grupo com a Inter de Milão e passou nesse grupo, né? Acho que no outro grupo também, nesse mesmo grupo tinha o CSKA, que na época tinha o Wagner Love. CSKA quando era o grande da Rússia. O CSKA, se não me engano, apesar que o Zenit ganhou a antiga Copa da UEFA. A Copa da UEFA foi vencida pelo Zenit. Em 2008, né? Foi contra o Rangers, não foi? Foi contra o Rangers. Isso mesmo. Foi lá no estádio do City, é isso mesmo. E no Japão ele chegou à Copa do Mundo em 2006. Não conseguiu fazer muita coisa na Copa do Mundo, né? Tomou um 4-1 para a seleção brasileira, naquele grupo era Brasil, Austrália, Japão e... Brasil, Austrália, Japão e Croácia. Croácia. Em 2002? 2006. 2002 era o outro. Brasil passou na liderança do grupo, acho que a Croácia passou em segundo, não? Sim, a Croácia passou em segundo. E no jogo que teve o famoso caso do jogador que tomou 3 cartões amarelos antes de ser expulso. 3? Quem? Esqueci, mas foi nesse Austrália e Croácia. Entendi. E o Zico como treinador. O Luan tem os pontos dele, né? Eu tenho minhas ressalvas. O que pode salvar ele aí. Mas ele só teve assim, pra mim, um período assim pra ser lembrado, que foi a campanha dele no Fener. Fazer um sorteio. Saudades careca da UEFA. Fazer um sorteado online aqui. Vamos fazer um sorteado online aqui, peraí. Vou fazer o sorteio. Deixa eu ver se vai, ó. Deu ruim aí, hein? Não, quero ver se vai carregar. Essa palhaçada aqui. Nas oitavas de final daquela Champions League, Lua, o Fenerbahçe eliminou o Sevilha. Exatamente, nos pênaltis. Nos pênaltis por 3-2. Isso. E nas quartas de final, perdeu pro Chelsea. Venceu o primeiro jogo por 2-1, perdeu o segundo em Stamford Bridge por 2-0, e aí acabou cedo demais. Cedo demais não, né? Não, acabou bem, foi a melhor campanha do Fenerbahçe na história. Deixa eu ver se vai agora. Aliás, Fenerbahçe e Galatasaray na história da Champions. Peraí. Fora do padrão. Fora do padrão. Então, fora do padrão aqui. O sorteador deu fora do padrão. Na história da Champions, Fenerbahçe e Galatasaray são os únicos que chegaram em quartas de final, né? Os únicos times turcos. Agora, o que eu acho que vai dar um pouquinho de polêmica. Esse daqui pode dar Seleção brasileira, meu amigo. Aqui a gente não tá falando do ano de 82, do ano de 86, do ano de 78, a gente tá falando do Zico com a camisa da seleção brasileira. Como a gente disse aqui, talvez para muitos o Zico seja o maior 10 que o Brasil já teve desde Pelé. Sim, mas o problema é o fato quando ele vestia a amarelinha. Não, em 82 ele foi bem. Não, ele foi bem, mas É bom a gente contextualizar aqui que por mais que o Zico seja o grande Zico, né? Rei pra torcida do Flamengo e tudo mais, o Zico com a camisa da seleção brasileira não ganhou nenhum título. Infelizmente, o Zico é um desses jogadores que não ganharam título com a camisa da seleção brasileira. Infelizmente. Azar dos títulos, né? Azar dos títulos. Infelizmente foi um período que acho que todo mundo botava muita fé na seleção brasileira, uma das melhores gerações da história, onde imaginava ganhar tudo e
Eu acho que se não, a maior decepção da história da seleção brasileira, assim. No momento que, pelo menos, o Zico jogou na seleção brasileira. Sim, Pelas peças que o Brasil tinha nesse período. Mas há gols pela seleção brasileira do Zico que são lembrados. Não, obviamente. Tem o gol contra a União Soviética, por exemplo. Não, é o gol contra a União Soviética na Copa, tem o de voleio dele também. O Zico também foi sacaneado, né? Que ele fez um gol e o juiz apitou o fim do jogo antes da bola entrar. E tem também um gol icônico, que é um que ele dribla todo mundo, né? Que acho que é um amistoso contra a Escócia. Inclusive tem uma narração lendária do Luciano do Vale, saudoso, né? Falando, não há palavras para descrever o gol de Zico, né? Que é um gol que ele sai driblando todo mundo, até o goleiro ele dribla e bota pra dentro. Maradona contra a Inglaterra? Quase isso. Pô, eu acho que eu botaria no É Lembrado. É lembrado. Eu acho que eu botaria no É Lembrado. Só isso? Sim, eu acho que eu sim, acho porque, mano. tipo, as pessoas, elas lembram do Zico com a camisa da seleção brasileira, porque ele também teve bons momentos, apesar do pesar que foi a Copa de 86, né? Que ele perdeu um pênalti no tempo normal, né? Contra a França, que acabou eliminando o Brasil depois. É que eu botaria assim, ó. Vamos lá, vai pra analisar em dois fatores. O É Lembrado pelo momento que o Brasil viveu, mas num momento ruim. Porém, ele não foi fora do padrão. Um momento. O Zico, pessoalmente, ele foi voando. Então. Mas só que ele não foi fora do padrão dele, individualmente. Por isso que eu colocaria no É Lembrado, pra fazer um meio termo. E aí, mano? É lembrado. Acho que eu botaria no É Lembrado, mano. Mas esse eu acho que dá pra botar o É Lembrado na frente do. Na frente do Kashima Antlers. Do Kashima? Na frente do Kashima. A Udinese tá na frente ainda? Não. Tá bom assim. O Zico também não ganhou muita coisa com o Udinese, não. Não, título ele não ganhou com o Udinese. Não, com a seleção brasileira ele foi mais lembrado, até pela memória. Pela memória nossa aqui interna, né? Sim. Pela memória dos próprios brasileiros. De nós mesmos. Então vai fechar desse jeito, então? Deixa assim, como tá. Deixa assim desse jeito? Então vou fechar desse jeito. Então tu vê que os melhores momentos do Zico, de fato, foram com a camisa do Flamengo. Eu como grande rival, falo que o Zico criou o Flamengo, pra ter mais exato. Aí já são polêmicas de outros capítulos. De próximos capítulos. Aí é mais a questão de rivalidade. Mas com todo respeito ao Zico, eu acho pica pra caralho. Inclusive tenho foto com ele. Também tenho foto com ele. Eu tenho a foto e o autógrafo dele que eu tô pensando em moldurar, inclusive. Tu pegou a caneta com o Zico? Peguei. Pegou, né? Porque não, ele já tava com a caneta dele, ele só assinou o papel. Na linha assinou com a caneta? Aquela assinatura dele icônica. Muito foda. Mas é isso então, né? É isso. Acho que fechou? Eu quero ver se o pessoal vai discordar nos comentários. O pessoal tem que opinar aí no Facebook, no YouTube. Dá uma curtida se gostou, não dislike não, por favor. Talvez você discorde de algumas coisas, por favor. Discordou? Comenta o seu contraponto. Vamos se abrir ao debate. É o processo democrático. Estamos num país democrático. Sim, estamos num país democrático aberto a críticas e aberto ao seu like também. No YouTube, no Facebook. Aberto a sua inscrição. E se tiver proposta de algum outro vídeo, alguma coisa, deixa aí nos comentários também de outro tema que a gente pode fazer aqui também. 10 tier list, sei lá. Que a gente aceita também. Estamos aceitando tudo. Estamos aceitando tudo. Tudo que mandarem pra gente aceita. Aceitamos tudo mesmo. Aceitamos tudo. Aceitas? Aceitas? Ah, justo. Então tá sujo. E agora é isso, meu amigo. Toda sexta-feira você vai ver uma tier list nova aqui, com as figuras, Natanzinho, eu e Luanzito. Eu posso me despedir aqui de uma forma? Pede pra se inscrever, né? Se inscreve. Ativa a notificação aí, clica no sininho. É isso aí, ativa o sininho, E até a próxima. E até sexta-feira que vem. Abraço. Valeu! Valeu!